Você já procurou o que a Bíblia tem a dizer a respeito de vida após morte? Se procurou, eu acredito que você passou por várias partes da Bíblia, juntou o que cada uma tem a dizer para formar uma ideia. Eu sinto te dizer que talvez isso não vai dar muito certo, porque você vai se deparar com passagens que dizem coisas diferentes e até mesmo opostas, e você pode ficar um pouco confuso. Eu acredito que uma das chaves de leitura da Bíblia, uma das formas de nós lermos a Escritura, de interpretarmos, é buscando a evolução de alguns conceitos ao longo da história bíblica. Não é uma forma tão comum de ler a Escritura e também não é tão fácil, porque exige um conhecimento um pouco maior, como, por exemplo, a data e a autoria dos livros, pelo menos, se não de uma maneira erudita, mas uma certa base. Se você passar pela Escritura, começando lá no Pentateuco, você vai ver que ali não está muito clara a noção de uma alma, de um espírito, de uma substância que sobrevive à morte. As promessas do Pentateuco giram em torno da vida na terra. Se você pegar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que a obediência ou a desobediência à lei, à Torá, levava a bênçãos ou maldições aqui na terra. Não existe na Torá uma promessa clara de uma vida eterna, de recompensas ou punições pós-morte. Pois vamos lá. Eu quero mencionar algumas passagens da Bíblia para você. E você vai ver como a ideia da vida pós-morte na Bíblia ela passa por mudanças. Embora muitos neguem e tentem adaptar os versículos às suas crenças, mas eu penso que isso está bastante claro. Por exemplo, no Salmo 8, versículo 6, o salmista, ele diz assim: "Pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no Sheol?" Ele está falando com Deus. Na morte quem se lembraria? Ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no Sheol? O Sheol era o lugar dos mortos, né? Ele, no Velho Testamento, na maioria das vezes, tem o sentido de sepulcro, de morte. No Salmo 30, nos versículos 9 e 10, o salmista diz assim: "A ti, Yahvé, a ti, Senhor, eu gritava, ao meu Deus eu supliquei. Que ganhas com o meu sangue, com a minha descida à cova?" Olha só, o que o Senhor ganha com a minha morte? Ele está perguntando. "Acaso te louvo ao pó, anunciando a tua verdade?" Então ele está fazendo uma barganha com Deus aqui, dizendo: o que o Senhor ganha com a minha morte? Veja que ele não está pensando numa vida eterna, ele não está pensando: ó Senhor, eu vou morrer e vou me encontrar contigo em espírito. Ele não está pensando nisso. Olha o que diz o Salmo 115, versículo 17. "Os mortos já não louvam a Yahvé", ou seja, não louvam a Deus, "nem os que descem ao lugar do silêncio." Então, são 3 exemplos aqui de salmos, você pode encontrar mais, mas são 3 exemplos de salmos que mostram que o escritor sagrado não vê nenhuma vantagem na morte. Inclusive, ele tenta barganhar com Deus, né, mais algum tempo de vida, mostrando que não havia louvor a Deus, nem lembrança de Deus na morte. Olha o que diz aqui Isaías 38:18, é o cântico de Ezequias. "Com efeito, não é o Sheol que te louva", ele está falando com Deus, "não é o lugar da morte, nem a morte que te glorifica, pois já não esperam em tua fidelidade aqueles que descem à cova." Veja que eu penso que é muito desonesto tentar cristianizar esses versículos como se eles não estivessem dizendo claramente o que nós estamos lendo, que esses personagens bíblicos não viam a morte com bons olhos. Eles não estão ainda num estágio de conhecimento que vai vir depois, especialmente no Novo Testamento. E um dos exemplos mais clássicos é Eclesiastes 9:5, que diz: "Os vivos sabem ao menos que morrerão. Os mortos, porém, não sabem nada." Então,
O Velho Testamento está cheio de passagens, você pode examinar depois o livro de Jó também, de passagens que mostram a morte sob uma perspectiva muito ruim. E na maioria das vezes, os escritores bíblicos, os personagens do Velho Testamento, não viam na morte uma possibilidade de encontro com Deus, como posteriormente no cristianismo nós vamos ver. Por outro lado, no livro, no assim chamado apócrifo por nós, no meio evangélico, ou deuterocanônicos pelos católicos, no livro deuterocanônico apócrifo de 2 Macabeus 15, que foi escrito no período que nós protestantes chamamos de interbíblico, ali já existe uma ideia de que o espírito sobrevive à morte. Ali no sonho de Judas, o profeta Jeremias, já morto há alguns séculos, aparece intercedendo pelo povo. E se nós formos para o Novo Testamento, a parábola do rico e do Lázaro, ou mesmo a história da transfiguração, em que Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus, embora a Bíblia diga que Elias tenha sido tomado ao céu vivo, Moisés morreu e foi sepultado, conforme está lá em Deuteronômio 34. E ali Moisés aparece conversando com Jesus. Então no Novo Testamento já existe um claro conceito de que a alma sobrevive à morte. A gente pode ver Paulo, por exemplo, falando assim aos Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele disse que para ele era muito melhor partir e estar com Cristo. Ou como o próprio Cristo disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se você tentar, no meu entendimento, pegar essas passagens do Novo Testamento e conciliá-las com essas do Velho, pelo menos essas que eu li, você vai ter problemas. Se fundamentado na doutrina da inerrância bíblica você quiser conciliá-las, eu penso que você vai cair num problema de desonestidade intelectual. Agora, se você tentar fazer essa leitura, a leitura de uma revelação progressiva, que entende que os conceitos, algumas ideias e doutrinas passaram por evolução, por abrangência em sua revelação, eu acredito que você vai fazer uma leitura mais correta. É uma breve análise, tem muito mais passagens da Bíblia que falam sobre o assunto, mas eu peguei alguns trechos escritos em épocas diferentes, né? Os Salmos, muitos deles atribuídos a Davi, alguns do que eu li aqui no Velho Testamento também, escritos, se foram de Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O livro de Eclesiastes varia a data conforme se crê na autoria ou não de Salomão, e passagens do Novo Testamento, né? Há uma mudança de perspectiva em relação à morte, conforme a revelação foi aumentando. Mas é isso, eu convido você a estudar um pouco mais o assunto e refletir sobre isso. Fique com esta reflexão, um abraço.